Nós iremos falar sobre a transformação sobrenatural da água em vinho. Mateus capítulo 8, verso 27 vai dizer: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos lhe obedecem? O pessoal ficaram todos perplexos com Jesus. Tamanho é o poder, a graça, a misericórdia, a bênção do Senhor dos Exércitos. Em João capítulo 20, versículo 30, o escritor, que é o próprio João, vai dizer assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e crendo também, e tenham vida em seu nome. Hebreus capítulo 13, versículo 8 vai dizer assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Então o mesmo Jesus que operou milagres, o mesmo Jesus que fez transformação lá no Novo Testamento há muitos anos atrás, Ele é o mesmo que vai fazer o milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. Quantos acreditam? Diga amém. Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre essa história que está registrada no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler os versículos que nos falam dessa transformação da água em vinho. Muitos de vocês aqui já ouviram essa história. Muitos de vocês aqui conhecem essa história. Quantas pessoas estão aqui nessa noite que não conhecem essa história da transformação, do milagre que Jesus fez lá na festa de casamento, lá em Caná da Galileia, que nunca ouviram essa história? Levanta a mão. Quem nunca ouviu? Todos ouviram. É bastante conhecida essa história, em que Jesus é convidado para uma festa de casamento, juntamente com a sua família. E as festas de casamento na cultura judaica, normalmente eram festas que duravam 7 dias, que duravam uma semana. Mas num determinado momento ali, acabou a água, acabou o vinho, melhor dizendo, né? O vinho era servido desde o Velho Testamento, o vinho ele tinha um simbolismo de alegria. O vinho simbolizava a alegria, que nós precisamos ter na vida. E ali em algum momento Jesus foi questionado, chamaram Jesus e disseram para ele: olha, acabou o vinho, como é que nós vamos fazer agora? E aí então Jesus pede que se encha 6 jarros de pedra ou de talhas, eram talhas enormes. Jesus mandou que se enchesse aquelas talhas, e uma observação: aquelas talhas, aqueles jarros, eles não eram usados para a cozinha. Quem já morou aí em roça sabe que normalmente em fazenda, em roça, se costuma ter vasilhas que é usado para a cozinha e vasilhas que é usado para fazer outros tipos de coisa, como molhar as plantas, como dar água, pôr água para os animais, como lavar algumas coisas, Nesse caso aqui, essas talhas, elas eram talhas usadas para a purificação dos judeus. Eram talhas que ficavam com água ali, para quê? Para que os judeus lavassem as mãos, para que eles lavassem os pés, para que eles lavassem o rosto. Não eram talhas usadas para que se pudesse fazer uma questão de cozinha. E cada uma daquelas talhas, você na sua versão, talvez ainda está numa versão um pouco mais antiga, e aí vai usar que eram, naquelas jarras, elas tinham as medidas de 2 ou 3 metretas. Tem isso aí na sua Bíblia? Algumas Bíblias têm ainda 2 ou 3 metretas, e outras já tem a quantidade de litro. Ou seja, cada metreta naquela época era mais ou menos 38 litros. Ou seja, um jarro daquele, uma vasilha daquela, um tambor daquele, tinha mais ou menos de 76 litros a 114 litros. E ali Jesus então transforma, e aquele vinho é servido, um vinho de ótima qualidade. É bem verdade que é bom frisar que o vinho mencionado ali
né, segundo muitos estudiosos, não era um vinho com teor alcoólico, mas sim um suco de uva. Um suco que era feito, um vinho que era feito, era chamado de vinho, mas não tinha o teor alcoólico. E Jesus transforma ali, né, trazendo a água num excelente vinho, num vinho, né, no vinho novo. Então, o Evangelho de Jesus, ou o Evangelho de Jesus, né, o Evangelho que Jesus pregou, o Evangelho que Jesus ministrou, narra o início dos milagres de Jesus, né? Esse milagre é como uma primícia, foi o primeiro milagre público que Jesus fez, foi o primeiro milagre que Jesus realizou, né? E logo esse milagre foi realizado numa festa de casamento, quando o fluxo corria normalmente, né? A festa estava em alta, 7 dias de festa ali, né? Não se fala quando foi o momento que aconteceu isso, provavelmente deduzindo que, né, o vinho bom chegou ali com Jesus, se deduz que já estava chegando ao final da festa, porque o mestre Sala, no diálogo aqui, o mordomo, ele vai então chegar e vai dizer assim para o dono da festa: olha, nas festas que eu já participei, eles colocam o pior vinho, o melhor vinho no início. E no final, quando já está todo mundo manguaçado, todo mundo bêbado, é que eles colocam o vinho bom. No seu caso aqui foi o contrário, você fez o contrário. Você colocou o vinho bom por último. Então, provavelmente, aquela semana, aquela festa de casamento já estava chegando ao final. Mas até então, tudo corria muito bem. Até que aquele ambiente foi tocado pelo poder de Deus. O milagre só acontece quando o ambiente é tocado pelo poder de Deus. Não há como fazer milagres humanamente. É só Jesus que toca o ambiente e muda o ambiente. O poder de Jesus é aquele que transforma o ambiente. É aquele que muda o ambiente. É aquele que transforma as coisas, né? Que muda as coisas. E nós precisamos compreender que quando nós deixamos Jesus tocar, Jesus muda o ambiente aonde nós vivemos, o ambiente aonde nós estamos sintonizados, né? Mas nós precisamos deixar que Ele toque o ambiente, nós precisamos deixar que Ele exerça o seu poder, né? Nós precisamos deixar que Ele entre com a misericórdia, com a providência dEle, né? Então nós vemos aqui que Jesus, ele faz o seu primeiro milagre, e o apóstolo João, no texto que nós lemos, no capítulo 20, versículo 30, vai dizer o seguinte, que os milagres de Jesus, eles foram muitos, e ele deduz que, se fosse relatar todos os milagres de Jesus, não haveriam livros na terra para caber os milagres de Jesus, para registrar os milagres de Jesus, mas o primeiro milagre de Jesus acontece em uma festa de casamento, porque a família, ela é prioridade para Deus. A sua família é prioridade para o Senhor. Deus não abre mão da sua família. Ainda que você esteja aqui, e só você está aqui, há pessoas da sua família que ainda não servem ao Senhor, saiba que elas são alvo do sobrenatural do amor do Senhor. A prioridade de Deus é alcançar a sua casa, a prioridade de Deus é alcançar a sua família, a prioridade, o sonho do Senhor é que você e a sua casa sirva a Ele, que todos estejam na família espiritual, que todos façam parte da família espiritual. Porque Deus não criou a família para o fracasso, mas Deus criou a família para o sucesso. Amém? Deus criou a família para receber o sobrenatural, a bênção dEle. E nós observamos que esse milagre, que acontece naquela festa de casamento, em uma família que estava se iniciando, esse milagre gira em torno do vinho, da falta do vinho. E como eu disse, nós olhamos para a Bíblia e nós vemos que o vinho, quando aparece na Bíblia, ele aparece como um símbolo de alegria, como um símbolo de dar felicidade. E o desejo do Senhor é que haja alegria na sua vida, que haja alegria na sua casa. O Salmo de número 104, versículo de número 15, nos diz o seguinte, abra sua Bíblia comigo aí, Salmos 104, versículo de número 15. Glória a Deus. Senhor, eu amo a Tua palavra.
O texto bíblico diz assim: o vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o pão que lhe sustém as suas forças. Então, de uma certa maneira, aquele milagre está relacionado à alegria, está relacionado ao prazer na vida daquele jovem casal, né? E Jesus estava lá para realizar o milagre. Tudo acontece quando Jesus está presente. Se Jesus não estiver presente, não há milagres. Jesus fez o milagre porque ele estava lá, porque ele foi convidado para estar naquele local, né? E aí aconteceu o milagre. Ele e os seus discípulos foram convidados para participar daquelas bodas de casamento, daquela festa de casamento. Se ele chegou no primeiro dia, a Bíblia não relata. Se ele chegou no segundo, ou no penúltimo dia, ou no último, a Bíblia não relata. Mas o fato é que ele e os seus discípulos foram convidados, né? Eles não foram chamados de última hora. Você já recebeu um convite de última hora? Chamou todo mundo, convidou todo mundo, mas na última hora, aos 45 minutos do segundo tempo, te mandou o convite. Você já passou por isso? Mas Jesus não foi convidado na última hora. Ele estava lá, ele foi convidado como um convidado de honra, né? E eles não receberam o milagre, né? Eles não receberam um chamado de última hora. Jesus não recebeu um chamado de última hora. Não chegaram na casa de Jesus e disseram assim: olha, Jesus, o senhor sabe, né? Desculpa aí, mas é porque nós resolvemos fazer um casamento, nós estamos casando, e o buffet ia ficar muito caro, convidar 13 homens, como demais, né? E aí nós não te chamamos, não, mas o senhor perdoa. Só que aconteceu um problema lá, acabou o vinho. Não foi isso que aconteceu. Porque tem pessoas que se metem em problemas, tem pessoas que se metem em encrenca, toma decisão errada, entra em atitudes erradas, faz aliança errada, aí depois, lembra de quem? Lembra de chamar quem? Jesus. Não foi isso que aconteceu com aqueles noivos. Eles não mandaram chamar Jesus porque a coisa deu errada. Jesus estava lá na hora que a coisa deu errada. Ele foi convidado para uma festa, para um momento de alegria, para estar juntos. Jesus estava presente e ele operou um milagre. Se Jesus estiver presente na sua vida, o milagre vai acontecer. Se você convidar Jesus esses dias, esse ano, para estar em todas as áreas da sua vida, o milagre vai chegar. Amém? O milagre vai acontecer na sua vida. Então, é dessa mesma forma. Se você quer ter uma vida de milagres, convida Jesus para estar sempre presente. Não é uma vez ou outra, não é um dia ou outro, não é um culto ou outro, é sempre presente. Convide o Senhor Jesus para estar sempre presente. Não espere acontecer uma crise para você orar. Não espere acontecer uma crise para você chamar Jesus, para você convidar: ó, Jesus, me desculpa aí, eu fiz uma besteira, o senhor sabe, nós somos falhos, pecador mesmo, né? Eu esqueci de chamar o Senhor, mas agora tem um problemão aqui, eu não consigo resolver. Não espere chegar a crise para fazer isso. Não espere chegar a crise para orar, para buscar, para jejumar, para clamar, para celebrar ao Senhor, mas cultive sempre a presença do Senhor Jesus. 24 horas por dia, cultive a presença do Senhor dentro da sua casa. Vai dar um passo para fora da sua casa, cultive a presença do Senhor dos Exércitos. Vai fazer alguma compra, vai fazer alguma coisa, cultive a presença do Senhor, né? E isso vem através de oração, isso vem através de celebração, de adoração ao Senhor. Não leia a Bíblia, mas pratique a palavra do Senhor. Porque o milagre acontece aonde há obediência. A obediência é a chave de todo o nosso sucesso. Quando nós obedecemos, o milagre vem sobre nós. Quando nós lemos esse texto, e nós vamos lê-lo, né, daqui a pouco, nós vamos observar que houve uma obediência. Os serventes, os servos, os garçons, né, que estavam ali presentes ali, eles obedeceram a uma ordem, eles obedeceram a um chamado, né, obedeceram a tudo que Jesus
lhes dissesse, e eles obedeceram, sem questionar, né? Se questionaram, ficaram só para eles, e o milagre aconteceu, o sobrenatural aconteceu, porque é possível, né, ter milagres quando nós estamos debaixo de obediência. Então, se você deseja ver milagres em sua vida, convide Jesus para estar presente. Amém? João capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim: Senhor, eu amo a tua palavra. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento, né? O primeiro passo para que aconteça um milagre na sua vida, e nós somos desafiados quando nós propomos 40 dias de milagres, quando nós propomos 365 dias no sobrenatural, nós estamos sendo convidados, irmãos, eu e você, para vivermos o milagre do Senhor. Mas para viver um milagre, se você deseja realmente milagres, convide Jesus para fazer parte da festa. Convide Jesus para estar presente na sua vida. Jesus foi convidado para aquela festa, né, porque ele fazia parte da vida daqueles noivos, ele fazia parte da vida daqueles familiares. Ele não era um convidado de segunda classe, ele não foi convidado no final das contas porque sobrou vaga, porque o dinheiro deu para pagar o buffet. Não, ele era um convidado porque ele fazia parte daquela família, não sei como, né, mas ele fazia parte, ele era benquisto naquela família. A família do noivo, dos noivos, o queria bem. Tá? E esse é o mesmo caso, irmão, deste momento, dessa noite. Jesus também está aqui, mas convide ele para fazer parte dos seus negócios, convide ele para fazer parte dos seus sonhos, convide ele para fazer parte do seu ministério, fazer parte da sua casa, da sua família. Convide o Senhor, né? Quantas festas de casamento acontecem onde tudo é pensado, menos o convidado Jesus? Quantas festas são feitas e todo mundo é convidado? Eu tenho estabelecido, por exemplo, falando um pouco mais específico de casamento, que quando vou fazer um casamento, sento com os noivos e digo: vai ter bebida alcoólica? Se não for cristão, né? Ou se for alguém meio, desculpa a expressão, a gente usava um termo antigamente, quando a pessoa não era firme com Jesus, era meio lá, meio cá, a gente falava, fulano era meio fubazado. Ele era meio fubazado. E aí, quando eu sinto que às vezes a família do noivo ou da noiva, né, não é cristã, vai ter bebida, vai ter festa mundana. Se tiver, eu não faço, porque eu não posso misturar o que é santo com o profano, né? Mas trazendo na nossa realidade, quantas atitudes as pessoas estão tomando e não convidam Jesus para fazer parte. Só vão notificar Jesus depois. Jesus, olha, eu fiz isso, viu? Aí, Senhor, agora me abençoa, né? Mas antes não consultaram, não chamaram, não convidaram o Senhor dos Exércitos. É como uma festa de casamento que prepara o bolo, prepara a janta, prepara a música, prepara, né, a comida, a bebida, as luzes, mas não tem a presença de Jesus. Logo, se não tem a presença de Jesus, falta tudo. Você pode morar na melhor casa, irmão, você pode dormir no melhor colchão, você pode ter uma conta boa, você pode ter o melhor carro, a melhor moto, você pode ter a melhor família, a melhor esposa, o melhor esposo, os melhores filhos, mas se faltar Jesus, falta tudo. Falta tudo. Jesus é o tudo, como diz a letra da música aqui, né? Como quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, enquanto Marta estava cuidando, meu Deus, eu tenho que pôr mais água do feijão, tenho que fazer mais cuscuz, está chegando mais gente, eu não tenho prato, olha, me arruma prato emprestado aí, manda trazer carne. Maria estava sentada aos pés de Jesus, tendo um encontro com Jesus, se alimentando de Jesus.
ela encontrou o bom tesouro, o melhor tesouro da vida dela. E o Senhor Jesus disse, olha, contando, ele ilustrando como é o reino dos céus, ele diz, olha, o reino dos céus é semelhante a um negociante, a um homem que cuida de negócios, a um homem que cuida de vender coisas, e de repente ele chega numa terra, e ele encontra naquela terra uma pedra preciosa, uma pedra que ninguém tinha encontrado, de um valor inestimável, mas ele não tem o dinheiro suficiente para comprar aquela terra. Ele vai, junta tudo que tem, só não vende a mulher nem os meninos, mas ele junta tudo que tem, ele vende, e vai e compra aquele campo por causa da terra preciosa. Assim é os céus, assim é o reino de Deus. Não existe nada mais precioso do que o Senhor. Você deseja milagres? Convide Jesus, chame Jesus 24 horas, chame Jesus para tudo, chame Jesus para tudo. Jesus foi convidado para aquela festa. Se você deseja milagres, leve as suas necessidades para Jesus. Acompanhe comigo a leitura agora no versículo 3, que diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Leve as suas necessidades para Jesus. Então nós precisamos entender isso. Jesus não está na sua vida, mas isso não significa que Jesus está na sua vida, melhor dizendo, e isso não significa que coisas ruins não podem acontecer. Eu estou com Jesus, nada ruim me acontece. Não é bem assim. As coisas ruins nos acontecem, as dificuldades batem à nossa porta, os dias maus vêm sobre nós, e o dia mau vem quando a gente menos espera. Quando a gente menos está preparado, acontece aquele problema, acontece aquela situação, acontece aquela dificuldade. Mesmo pessoas com boas intenções, mesmo pessoas cheias de fé, também acontece problema. Mas tenha uma certeza, a presença do Senhor, ou a ausência de Jesus, fará toda a diferença. A presença do Senhor ou a ausência dele fará toda a diferença. Se ele estiver presente, as coisas irão bem. Se ele estiver presente, ele vai trazer o sobrenatural. Então, aprenda a levar as suas necessidades para Jesus. Porque Jesus está presente, você tem a quem recorrer. Jesus está presente, então recorra a Ele. Busque a Ele, não seja levado pelo natural, primeiro a querer resolver as questões, a tomar as decisões, a buscar o auxílio em outras coisas, em outras pessoas. Busque primeiro, recorra a Ele, fale para Ele, conte para Ele, abra o seu coração para Ele, leve tudo a Ele diariamente. Maria compreendeu isso. Naquela festa, com certeza, haviam muitas e muitos convidados, mas Maria sabia quem era Jesus. E quando aconteceu o problema, Maria não pensou duas vezes. Ela foi até Jesus e disse, olha, acabou o vinho. Como quem pedisse, olha, por favor, socorra esse casamento, socorra essa festa, socorra esses noivos. Porque na cultura hebraica, uma festa programada, e durante essa festa, se acabasse o vinho, que era o símbolo da alegria, aquilo não era bem visto. Aquilo era um sinal muito grande de humilhação para os noivos e para os pais da noiva. Era como se eles estivessem dizendo que estão passando grandes dificuldades financeiras. Então havia um sentimento de muita vergonha. Então, se você deseja milagres na sua vida, leve as suas necessidades. O que você está precisando? Quais são as necessidades da sua casa? Leve ao Senhor, apresente a Jesus. Irmão, nós somos tentados, muitas das vezes, a levarmos a nossa necessidade para uma pessoa. Eu vou conversar com meu marido, vou conversar com a minha esposa, vou conversar com meu filho, eu vou até o pastor conversar com ele. Não é que a gente não deva conversar, mas a gente tem que aprender primeiro a ir a Jesus. Porque Jesus pode usar o esposo, Jesus pode usar a esposa, Jesus pode usar o pai, a mãe, o pastor, pode usar, mas primeiro eu tenho que levar a Ele, recorrer a Ele, entregar as minhas necessidades a Ele, amém? Versículo de número 4 agora, João 2, versículo 4, diz assim, mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso?
ainda não é chegada a minha hora, né? Em outras versões diz assim: o que tem eu contigo, mulher? Né? Em terceiro lugar, se você deseja ver milagres em sua vida, confie que Jesus sempre tem a hora certa para agir. Jesus sempre tem a hora certa para agir. Quando Jesus questiona a mãe dele, e às vezes pode soar de uma forma assim: Jesus está ofendendo a mãe, né? Não é um sentimento de ofensa, é porque Jesus está dizendo para Maria assim: olha, eu tenho a hora certa de agir, eu não estou preso ao natural, não é as pessoas que me mandam, me impõem a hora que eu tenho que agir, a hora que eu tenho que fazer. Eu sei a hora certa de agir, eu sei a hora certa de abençoar, eu sei a hora certa de trazer o milagre. Então, entregue, confie que Jesus sempre tem a hora certa para agir, sempre tem a hora certa. Não acha que Jesus está atrasado, né? Não ache que as coisas têm que acontecer da sua maneira, do seu jeito. É Ele quem sabe todas as coisas. Pastor, eu estou clamando, estou orando, desde o dia primeiro o milagre não aconteceu, né? Eu quero o milagre, amém? Que bom que você está orando, pelo menos você está orando, você está pedindo, mas Jesus vai trazer o milagre no tempo dele, Jesus vai fazer as coisas no tempo dele. Jesus não está sujeito às minhas ordens, Jesus não está sujeito às suas ordens. Foi isso que ele quis dizer para Maria: eu não estou debaixo das suas ordens. Eu não estou debaixo do natural, eu não sigo o natural, eu não estou debaixo da ordem dos homens, eu sei o momento de agir, eu sei o momento de fazer. Então confie que Jesus sempre tem a hora certa para agir, confie que Jesus nunca chega atrasado, Jesus ele sempre chega na hora certa, né? Existe um ditado secular aí que é o mais errado, que diz assim: Deus tarda, mas não falha. É mentira, irmão, não creia nisso, tire isso do seu coração, deleta isso, deleta. Jesus ele não tarda, muito menos ele falha. Jesus ele chega na hora que você precisa, era aquela hora que você precisava, era aquele momento que você precisava. Então, creia, confie que Jesus sempre tem a hora certa. Se você deseja ver milagres em sua vida, lembre-se que Jesus espera a sua obediência incondicional. Obediência incondicional, irmão, não é meia obediência, é obedecer sem condições. Aquela obediência que a gente faz assim: olha, Senhor, eu te obedeço, mas só se o Senhor fazer. Não é obediência incondicional. Acompanhe comigo o versículo 5 e os versículos 5 a 7. Então, ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus estavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 114 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. A obediência traz o sobrenatural do Senhor. Nós já dissemos muitas vezes que a obediência é a chave de todo o nosso sucesso, mas é uma obediência incondicional, né? Ao convidar Jesus para estar em sua casa, em sua vida, lembre-se, Jesus não é uma figura decorativa. Jesus não é um quadro que você muda de lugar, ele não é uma figura decorativa, que você fala com ele: olha, me abençoa agora, e ele vai te abençoar. Cuida da minha casa, e ele vai cuidar. Ele não é uma figura, ele deseja a obediência incondicional. É obedecer sem questionar, é obedecer sem ficar resmungando, sem ficar murmurando, é obedecer 100%, não é 99%, não é obediência é 100%. Maria disse para aqueles serventes, aqueles auxiliares: olha, tudo que ele fazer para vocês fazerem, vocês façam, né? Tudo que ele falar, vocês façam. Então é a obediência, irmãos. Nós queremos milagres, não é verdade? Sim ou não? Obedeça incondicionalmente. Pastor, mas eu não entendo. Obedeça. Mas eu não concordo. Obedeça.
né? Eu costumo usar uma expressão, né, que diz o seguinte: com corda ou sem corda, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Foi o que Samuel disse para Saul quando ele fez lá a besteira que não devia ter feito. Não era a função dele fazer. Ele não tinha autorização para fazer sacrifícios, né? Mas como o povo buzinou nos ouvidos dele, ele cedeu à pressão. E quando Samuel chega, Samuel vai falar com ele: olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça, irmão. Para o milagre acontecer na nossa vida, lembre-se que o Senhor Jesus espera a sua obediência incondicional, não é meia obediência, né? E quando nós obedecemos, o milagre, o tempo do Senhor vem sobre a nossa vida. Se você obedecer ao Senhor de forma incondicional, tenha certeza que em pouco tempo a bênção virá na sua vida. Tenha certeza que o milagre virá, porque você está em obediência incondicional ao Senhor. Obediência total a Deus, é entregar sem reserva, irmão, é obedecer sem reservas, né? Nós não obedecemos ao Senhor, nós começamos a obedecer ao Senhor, não é só quando a gente entendemos das coisas, não. No início, é uma partida. Ainda que eu não entenda, eu obedeço ao Senhor de uma forma incondicional. Um dia Deus vai abrir a minha mente para compreender, para entender, mas enquanto isso eu estou vivendo a expectativa do milagre, porque eu estou em obediência incondicional. Já pensou se aqueles servos dissessem assim: não vou obedecer esse homem, não? Quem é esse homem? Não vão obedecer, não. Se ele falar alguma coisa com vocês aí, faz de conta que vocês ouviram, né? Já passou por essa experiência, né? Você manda uma pessoa, fala uma coisa, ela faz de conta que ouviu e ela não obedece. Já pensou se tivesse acontecido isso? Mas não aconteceu. Aqueles homens obedeceram ao Senhor dos Exércitos. Estejam prontos a obedecer o Senhor, e você vai ver o milagre, a bênção do Senhor chegar na sua vida, em nome de Jesus. Agora vamos ler o versículo de número 8, e o versículo 9, que diz assim: então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Se você deseja ver milagres em sua vida, prove e veja que o Senhor é bom. Amém? Prove e veja que o Senhor é bom. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é extraordinário. Jesus mandou que eles tirassem a água. Primeiro vocês vão encher as talhas. E eles encheram aqueles tambores, né? Aquilo não era tambor limpo, irmão. Ninguém coloca água extremamente limpa para lavar pé e para lavar a mão. Você coloca a água que sobra, pode até colocar limpa, mas à medida que vai usando para lavar a mão, para lavar os pés, aquilo vai contaminando. E eles encheram aquelas talhas ali que não era apropriada para isso, e Jesus manda tirar a água. E eu quero te chamar a atenção aqui, porque a expressão tirar a água no hebraico é tirar a água da cisterna, é tirar a água do poço. Eles não tiraram a água das talhas, eles foram tirar a água do poço, a água da cisterna. E quando eles trouxeram a água e apresentaram ao mordomo, a água estava transformada, a água estava mudada. Jesus é a fonte da água da vida. Jesus é a fonte da água eterna. Quando nós mergulhamos na cisterna, no poço, na fonte do Senhor, os milagres do Senhor vêm sobre a nossa vida, porque o Senhor é maravilhoso. E isso foi espetacular na vida daqueles noivos, porque eles nunca viram isso, eles nunca passaram por isso, né? Alguém transformar a água em suco, em vinho, né? Então prove e veja que o Senhor é bom. O salmista, escrevendo o Salmo de número 34, abra a sua Bíblia aí conosco, Salmo 34, versículo 8, ele vai dizer assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Quantos aqui têm provado de Deus? Quantos aqui têm provado e têm visto que o Senhor é bom? Você pode realmente dizer que o Senhor é bom? Deus tem sido bom com você, sim ou não? Então, veja e prove, né? Ou provem e veja que o Senhor é bom.
Tem coisas que a gente vê primeiro para depois provar, não é verdade? Primeiro você olha, se for bom aos olhos, você vai provar. Mas Jesus, o texto bíblico está dizendo assim, né? Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o ser humano que nele se refugia. Meu irmão, não há refúgio mais seguro do que andar na presença do Senhor dos Exércitos. Você pode ter os melhores seguros da sua vida, você pode ter as melhores trancas, você pode ter o melhor aparelho de segurança, mas não há nada mais seguro do que andar na presença de Jesus. Aqueles que se refugiam nele são pessoas felizes. Então provem e vejam que o Senhor é bom. Prove e veja que o Senhor é bom. E testemunhe dessa bondade. Ao longo desses 40 dias, nós vamos dar oportunidade, a partir do próximo domingo, para que você testemunhe do milagre que recebeu, do milagre que Deus fez na sua vida, seja ele grande ou pequeno, não importa, é milagre, você vai testemunhar. Então prove e veja que o Senhor é bom. Aquele pessoal da festa provou e viu a bondade do Senhor, a misericórdia de Deus, e Deus é um Deus bom, Deus é extraordinário, né? Costumo dizer que o Senhor é bom, o Senhor é muito bom, o Senhor é boníssimo, amém? Você pode dar um louvor de palmas ao Senhor nessa noite? Em último lugar, se você deseja ver milagres em sua vida, creia que com Jesus o melhor está por vir. Creia que com Jesus o melhor vai chegar para a sua vida. Versículo de número 10, diz assim: ele disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais, ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, creia que Jesus tem o melhor para você. Ah, pastor, eu já experimentei muitas coisas boas com Jesus. Amém, irmão, glória a Deus. Mas eu quero te dizer, eu quero te desafiar a crer que há um melhor ainda para a sua vida. Há um melhor de Deus em todas as áreas para a sua vida. Creia que há um melhor de Deus para você. Creia que há um melhor do Senhor para a sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: todavia, como está escrito, nem olho viu, nem ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que amam a Ele, ou que o amam. Você ama a Deus, sim ou não? Então a sua mente, mente humana não imagina o que Deus preparou para você. Então creia no Senhor que Deus tem o melhor para você. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme, de acordo ou conforme o seu poder que em nós opera. Deus é capaz de fazer muito mais além do que você pensa, além do que você pede. Então creia que com Jesus o melhor está por vir. Amém? E para concluirmos essa palavra, o texto diz que Jesus iniciou os seus milagres ali, o seu ministério, e ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Creia no milagre do Senhor. Creia no sobrenatural do Senhor para a sua vida. Tudo isso Jesus vai fazer por aqueles que decidirem andar com Ele. Se você decidir andar 100% com Ele, você vai ser abençoado, além do que você pedir, além do que você clamar. Duas coisas vão te acontecer, se você decidir andar 100% com o Senhor vai revelar a glória dEle para você. O Senhor vai revelar a presença dEle para você. E Deus vai levar outras pessoas a crerem no seu poder. Por causa do manifestar, do milagre na sua vida, outras pessoas
vão acreditar no Deus que você serve, porque elas vão ver o milagre na sua vida, porque elas vão ver que houve o impossível, porque elas vão ver que houve coisas que você não conseguia fazer, mas a mão de Deus atuou de forma sobrenatural. Então decida caminhar com o Senhor, e você vai receber a revelação da glória de Deus. Você vai receber o manifestar da presença do Senhor. A Shekinah do Senhor vai estar com você. Você vai sair na rua e a glória de Deus vai estar com você. Você vai viajar, vai passear, vai no banco, vai no supermercado, a glória de Deus vai estar com você. E você vai levar outras pessoas a crerem no poder de Deus através da sua vida. Amém? Vamos colocar de pé e nós vamos orar mais uma vez